Esse material que nós vamos falar agora, esse pequeno vídeo, vem do questionamento de diversos alunos nas disciplinas experimentais, principalmente as quantitativas e as específicas do curso de Química, onde o aluno, para traçar a curva padrão, ele prepara alguns padrões e a solução estoque, como foi feita para cálculo da massa dessa solução estoque, de onde são retirados líquidos para preparar os vários padrões nos quais serão lidos no aparelho e serão traçada a curva padrão. Então imaginemos uma proposta de solução padrão estoque de KCl. Então, se nós pudermos verificar aqui no texto, ele diz o seguinte: qual a massa a ser pesada para o preparo de uma solução estoque padrão de KCl, cuja concentração seria de 100 mg por litro, utilizando um balão de 500 ml. Okay? Então, isso para se chegar a esse ponto, obviamente a substância, no caso do KCl, já foi seco, por exemplo, a 104 graus, por 3 horas em estufa, depois esfriado e em seguida feita a pesagem. É essa massa que nós vamos tentar encontrar, porque todos os roteiros, todas as apostilas, todos os métodos de análise, ela já traz o valor da concentração. Então os alunos questionam como chegou-se a esse valor. Precisamos da massa molar do KCl, que é 74,5 gramas por mol, e aí nós somamos a massa atômica do potássio mais a massa atômica do cloro. Aí nós obtivemos a massa molar do potássio. A massa atômica do potássio, 39,1, e se nós verificarmos no rótulo do reagente KCl-PA, nós encontramos que o KCl, a pureza, 99,99%. Também temos uma relação que precisamos de 1 grama equivale, ou seja, possui 10 a terceira miligramas. Okay? Essa unidade de 1 centimol de cargas por litro, por exemplo, é que nós vamos também utilizar na parte agronômica, que também uso e muitas vezes os alunos me perguntam. Mas inicialmente vamos tratar da questão anterior. Então, se nós aplicarmos esses valores, nós vamos em busca da massa do KCl a ser pesada para preparar uma solução de 100 mg de potássio por litro. Então nós precisamos, a primeira providência seria converter esse miligrama para grama, que é o que nós utilizaremos, a unidade que utilizaremos para pesar. Então nós podemos já, no caso que 1 grama equivale a 1000 miligramas, e nós podemos já cortar miligrama de potássio com miligrama de potássio. Outro fator que nós iremos utilizar é a massa molar, ou seja, a massa molar do KCl, e quanto nessa massa molar representa a massa do potássio, que é o que nos interessa. Então, a massa molar do potássio, no caso do cloreto de potássio, 74,5, e a massa do potássio, 39,1. Então, esse grama com esse grama aqui do potássio nós cortamos. Precisamos também, no caso, multiplicar pelo volume da solução estoque que nós vamos preparar. E como nós vimos no enunciado, 500 miligramas, convertido para litro, 0,5 litros. Então, litros simplificado com litros. Isso vezes, e nós precisamos também corrigir a pureza do reagente, e isso interfere na concentração final. Como nós já sabemos a informação do rótulo do produto, ou seja, do reagente, que ele tem uma pureza de 99,99%, então devemos multiplicar. O que nós queríamos era que fosse 100% puro. No entanto, ele apresenta uma pureza de 9,99%. Então, a porcentagem com a porcentagem nós cancelamos, nós simplificamos e ficamos com a unidade que precisamos para medir, que é o grama. Então, se nós realizarmos a multiplicação de todos os valores e as divisões, nós chegaremos a esses valores. Ou seja, a massa do cloreto de potássio a ser pesada seria igual a 372.500 gramas, dividido por 3.909.609. Se nós realizarmos essa divisão, nós encontraremos a massa a ser pesada do KCl, ou seja, 0,09527 gramas. Esse é o valor que nós utilizaremos para preparar a solução
ser pesado, ou seja, numa balança analítica. O mesmo cálculo nós podemos estender para grandezas agronômicas, ou seja, para agronomia. Só que ao invés da concentração, no caso ser em miligramas por litro, que corresponde ao ppm, no caso do anterior sem ppms, na agronomia eles utilizam uma unidade chamada centimol de cargas por litro, ou seja, a centésima parte do mol. Então nós precisamos encontrar a massa a ser calculada para preparar uma solução estoque de onde serão retirados as alíquotas para preparar as soluções padrões que darão origem à curva, a curva analítica, 10 centimol de cargas por litro do mesmo KCl em um volume, ou seja, nós vamos preparar em um balão volumétrico de 1000 ml. Então, se nós partimos do mesmo princípio que utilizamos no caso anterior, nós teremos, ou seja, 10 centimol de carga de potássio por litro. Precisamos então ter a relação entre centimol de cargas e a grama, e nós encontramos aqui 1 centimol de cargas do potássio. Basta apenas dividir a massa atômica desse elemento dividido por 100, uma vez que a carga dele é mais 1. Okay? Então isso resulta em 0,391 gramas de potássio, do íon potássio. E essa é a relação que temos aqui para nós simplificarmos o centimol de potássio com centimol de potássio. Vezes a relação de 1 mol do KCl com a massa do potássio contida nesse mol, ou seja, 39,1 gramas de potássio, que é o que nós iremos simplificar, gramas de potássio, 1 grama de potássio. Nós vamos preparar 1 litro, então multiplica-se por 1, ou seja, o L de litro também é simplificado, e a pureza, então, do reagente aí, que considerando o mesmo da questão anterior. E nós simplificamos porcentagem com porcentagem. Se nós multiplicarmos isso, ou seja, multiplicarmos todos os termos do numerador e dividirmos para a multiplicação de todos os termos do denominador, nós encontraremos esses valores, 29.129,5 gramas, dividido por 3.909,6. Se nós dividirmos isso aí, nós teremos que pesar, ou seja, na balança analítica, 7,450 gramas de cloreto de potássio. Então esses são os cálculos que servem para qualquer substância, no caso no preparo da solução estoque, que originarão as soluções padrões, no qual serão lidas e traçadas a curva analítica. Okay? Então esse procedimento ele serve para qualquer substância, para qualquer sal que você tenha necessidade de determinar a massa, né, no caso que será pesada para preparo da solução padrão. Ok, pessoal? Espero que tenham ajudado.